Vou pôr aqui para gravar, para iniciarmos. Quem ficou com saudade? Acho que todos, né? É. Eu fiquei, senti falta, eu até vim dar uma lidinha esses dias aqui para ter uma compreensão melhor. É tanto rabisco, aonde parou eu tenho dificuldade de achar. Vamos lá. A gente está quase terminando a introdução. Hoje a gente vai ler Metanoias e Iniciações, na página 56. Deixa eu conferir, mas é esse mesmo. Muito bem. Podemos começar? As iniciações, ali embaixo diz, que a iniciação ou admissão a mistérios sagrados era ministrada pelos hierofantes das antigas tradições nos grandes templos do passado, e ainda é praticada nas grandes tradições. Atualmente, a única iniciação conhecida do público é a dos rituais maçônicos. Pouco se sabe sobre os grandes mistérios, exceto que seus iniciados passam por expansão de consciência que promove a transformação do ser, trazendo-os cada vez mais próximos ao ideal de perfeição. Os hierofantes são, né, os seres que, de certa forma, antecederam Jesus, trazendo informações, trazendo os profetas, né, que trouxeram, que vieram preparando o terreno antes dele. Então, as iniciações, como são conhecidos os 5 grandes estágios do caminho da perfeição, são mencionadas apenas de forma velada em Fichte Sophia. Percebe-se suas implicações ao longo das 13 metanoias. E das 11 subsequentes canções de louvor, como passam a ser chamadas as invocações de Fichte Sophia. Como vimos anteriormente, Fichte Sophia clama insistentemente pela ajuda da luz do alto, para livrá-la do assédio das paixões, que são os regentes, que retiram a sua luz interior. Essa demonstração constante de esforço para vencer sua natureza inferior faz com que, após a 6ª metanoia, a luz perdoe seu pecado de descer ao caos, após a 7ª metanoia. Jesus, por sua própria conta, o poder dos manás, leva a Fichte Sophia a uma região mais espaçosa do caos. Como o caos simboliza as perturbações e os condicionamentos da mente, essa região mais espaçosa ou menos conturbada pode ser uma indicação da primeira iniciação. Mas os regentes voltam a assediar Fichte Sophia, oprimindo-a através das suas emanações, quando ela continua a proferir as suas metanoias pedindo ajuda à luz. Até que sua 9ª metanoia é parcialmente aceita, e Jesus é enviado pelo primeiro mistério para ajudá-la secretamente a sair do caos. Ela tinha sido iludida pelo autocentrado, a personalidade egoísta, e cometido seu pecado de descer ao caos por ignorância. A essa altura, Fichte Sophia percebe Jesus como uma luz que brilha intensamente, numa alusão à abertura de sua visão espiritual ou expansão de consciência. Esses fatos parecem indicar a 2ª iniciação. Mas os desejos e as emoções despertadas pelas coisas materiais continuam. Fichte Sophia profere sua 12ª metanoia, lembrando que havia proferido uma para cada eon, que é o subplano, que havia descido da sua região original, e pede perdão por sua transgressão. Com a 13ª metanoia, ao pedir que lhe seja concedido o batismo para o perdão dos seus pecados. Cumpre-se o tempo para que ela seja levada para fora do caos. Jesus, então, por sua própria conta, o poder do maná superior,
envia um poder de luz para retirá-la das regiões profundas e levá-la para as regiões elevadas do caos. O processo iniciático continua, até que com sua 14ª invocação, um poder de luz é enviado pelo primeiro mistério, o poder da pura luz de Pude, que se junta ao poder enviado por Jesus, do Manás, tornando-se uma efusa de luz que forma uma coroa protetora sobre a cabeça de Pis-Sofia. Essa coroa de luz serve como proteção contra as ações do autocentrado. E como elemento purificador, destruindo as matérias impuras em Pis-Sofia e lançando-as de volta ao caos. Essa parece ser a descrição do inebrante estágio de iluminação alcançado na 3ª iniciação, um estágio que ocorre no período de consciência da unidade, alternando com retornos à consciência da dualidade do mundo. A alegria de Pis-Sofia com seus louvores à luz passa a ser, então, o tema central das suas canções, em que reitera a determinação de nunca mais se afastar da luz. Essa alegria da alma já tinha sido descrita na tradição judaica. Venha e veja, quando a alma alcança aquele lugar chamado tesouro da vida, ela se diverte com um espelho luminoso e brilhante, cuja luz procede do céu superior. A alma pode não ter essa luz, mas o manto luminoso que veste a possui. Pois da mesma forma como a alma, quando é enviada a essa terra, coloca uma roupa terrena para preservá-la. Aqui também recebe de cima uma veste luminosa, a fim de ser capaz de olhar, sem prejudicar-se, no espelho, cuja luz procede do Senhor da luz. Moisés também não podia ser colocado em uma veste etérea, aproximar-se para contemplar a luz superior que vira. O que está escrito: Moisés entrando no meio de uma nuvem. Deve ser entendido como uma nuvem a qual ele se envolvia, como se vestido com uma roupa. Naquele tempo, Moisés quase se livrou totalmente da sua natureza mundana, como está escrito. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Então aproximou-se daquela nuvem escura onde Deus está entronizado. Soar, citado por Job, sabedoria oculta da Bíblia Sagrada. Porém, os poderes das trevas não desistem e novas emanações são violentas do autocentrado, promovendo o orgulho e a ambição considerados os primeiros pecados dos discípulos avançados. Juntam-se as outras que mudam a forma e voltam a oprimir Pis-Sofia, levando-a de volta ao caos. Em sua 16ª canção, solicitando a ajuda que lhe havia sido prometida, é salva mais uma vez pela efusão da luz, com a ajuda de Gabriel e Miguel. Jesus, o poder Budi Manás, também desce ao caos para ajudar Pis-Sofia, fazendo-a pisar na principal emanação malévola do autocentrado, a serpente com 7 cabeças. Esse ritual simbólico expressa o fato de que, a partir desse momento, toda a matéria, condicionamento dessas emanações é esmagada, para que não reste nenhuma semente, evitando que volte a se manifestar. Essa parece uma referência ao processo da 4ª iniciação, que liberta o discípulo do mundo da matéria, tornando um arhat. O que é isso? Termo em sânscrito que quer dizer aquele que merece as honras divinas. Prosseguem as canções de louvor de Pis-Sofia, e após a 21ª canção, Jesus a conduz a uma região logo abaixo do 13º éon, sua região de origem, aguardando o término dos 3 tempos, quando as portas da esquerda do tesouro de luz mental abstrato serão abertas diretamente para a região da esquerda do plano psíquico mental concreto. Essa declaração é uma provável referência à construção do Antakyarana, referido anteriormente, a ponte entre esses 2 níveis que possibilita uma consciência permanente da luz, ou da unidade. De acordo com Blavatsky, os 3 tempos são as 3 rondas, ou passagens da onda da vida, que faltam para completar o processo evolutivo.
pois atualmente estamos na quarta ronda. Do ponto de vista mítico, o término dos tempos poderia ser interpretado como Deixa aqui. Da limitação do passado, presente e futuro, que ocorre quando o adepto alcança a consciência do eterno. Com a 22ª canção, Jesus alerta Sofia para o fato de que o autocentrado e a damas estão furiosos com ela e vão procurar atormentá-la e levá-la ao caos. Então, surpreendentemente, o Salvador retira-se para o alto, abandonando-a, e como previsto, a damas envia suas emanações tenebrosas e violentas, provavelmente a depressão e o desespero, para atormentá-la e levá-la ao caos. Essa parece ser a descrição do que os místicos chamam de a noite escura da alma, em que o discípulo sente-se sozinho e abandonado por tudo e por todos. Com isso, a alma, apesar de suas realizações anteriores, passa invariavelmente por um processo de depressão, chegando até mesmo ao desespero. Esse tormento psíquico só termina quando o discípulo renuncia aos últimos laços que ainda existem com o seu sentimento de ser um eu separado, antes da união final e pertencente com a luz. Sofia invoca mais uma vez a luz em sua 24ª canção, e finalmente chega ao momento de ser elevado permanentemente para o 13º Eon, suas regiões de origem. Pode parecer um anticlímax que nossa heroína, ao término da sua saga, tenha como prêmio um mero retorno à sua região original do plano psíquico, e não do plano mais elevado. Porém, a narrativa dá a indicação de que Sofia alcança sua libertação final quando Jesus se encontra no Monte das Oliveiras com seus discípulos, sendo alcançado ao alto com suas vestes de luz. Temos, portanto, o relato da quinta iniciação, tanto do ponto de vista da individualidade glorificada, Jesus, como do seu par, Sofia, a alma finalmente livre da prisão do mundo. Uma das principais lições que a história de Sofia nos ensina através da imagem do progresso da alma ao longo das 5 grandes iniciações é que o ser humano está sujeito ao assédio das paixões, desejos e emoções enquanto estiver vivendo na Terra num corpo físico. Até mesmo o iniciado não está imune a essa batalha constante, pois que após cada uma das 4 primeiras iniciações, Sofia continua no caos, ou seja, continua sujeita às influências dos seus princípios inferiores, provocando perturbações mentais. As emanações do autocentrado e personalidade egoísta e de adamas, do regente das emoções dos desejos, mudam de forma, mas continuam a afligir a alma. Isso significa que, uma vez vencidas as paixões e os desejos mais grosseiros, temos que lutar contra as energias que se apresentam em forma cada vez mais sutis, até a última batalha antes da derradeira iniciação, que transforma o homem num mestre, instrutor ou adepto, senhor de todos os princípios inferiores. Para finalizar, chamamos a atenção para 2 aspectos curiosos da narrativa. O primeiro é que poderes divinos, como os quais Jesus é investido, quando desce do céu envolto numa luz ofuscante, são referidos como suas 3 vestes de luz. Uma passagem no Evangelho de Felipe nos oferece uma perspectiva surpreendente sobre esse fato. Nesse mundo, aqueles que usam roupas valem mais do que as vestes. No reino dos céus, as vestes valem mais do que quem as usa. Versículo 23. Jesus, no texto, representa o aspecto superior da alma, que não é conspurcado pelas vibrações materiais. As 3 vestes expressam os aspectos de manás superiores, Buddha e Atma, representando os poderes divinos da inteligência, da intuição e da vontade, respectivamente, que são incorporados à consciência da alma como uma iniciação suprema. O outro aspecto curioso é o fato de que Sofia, numa das suas últimas canções de louvor, pouco antes de ser retirada do caos, expressa desejo que em nosso mundo poderiam ser considerados como os de vingança. Ó luz, vê a damas, o violento está furioso. Ele preparou uma emanação tenebrosa. Ele criou também outro caos e
preparou outras emanações, escuras e caóticas, mantendo-as prontas. Assim, ó luz, tendo ele preparado o caos para lá me jogar e para tirar o meu poder de luz, tira então o dele, e o plano que ele delineou para tomar a minha luz, que seja tomada dele. E por causa da violência que ele propôs de tirar as minhas luzes, tira então todas dele. No entanto, não podemos esquecer que Sofia é o aspecto da alma que está encarnado. Como ela estava prestes a ser retirada do caos, significa que ela era a alma de Jesus naquela encarnação. Portanto, já expressava a consciência de um auto-iniciado com grande sabedoria e compaixão. Mas a questão central é que a linguagem sagrada, todos os personagens da história, são aspectos de um mesmo ser. Assim, Sofia não está pedindo a luz que venha prejudicar outros seres, mas que sua natureza inferior nunca mais expresse egoísmo e vibrações pesadas, ou seja, seus pensamentos e emoções reflitam sua natureza amorosa, irradiando luz e vivendo em harmonia com tudo e com todos. Nossa, foi grande. Muito bom. Bom, num contexto geral, né, está explicando sobre... Foi tanta coisa em uma coisa que agora tem que voltar aqui. Tá. Simbolicamente, a história mostra as nossas quedas, né? E de certa forma, esses ciclos, o que a gente tem que vencer para encontrar a luz, para ir para o plano lá mais elevado lá que eu esqueci o nome, estava bem aqui, embaixo dos meus olhos, eu perdi. Tesouros de luz, né? E aí acontecem as quedas, que são como se nós pudéssemos perceber as nossas quedas morais. Quando a gente cai nas aflições, quando a gente tem consciência de algumas coisas e quer melhorar e está em desenvolvimento, mas daí vem algumas coisinhas do mundo e, de certa forma, vão passando a rasteira e a gente cede a elas. E aqui tem, né, como exemplo, o movimento depressivo, onde a Blavatsky fala lá do movimento, né, da escuridão da alma, que são fases que a gente passa, de estar se sentindo sozinho, de estar não vendo sentido na vida, de não estar, muitas vezes, tendo conhecimento e não conseguindo aplicar as coisas que conhece, né? Então, essas são as quedas que a gente vive com frequência. Aí acaba deixando que alguma outra tendência vá levando a gente para baixo de novo. É aquele saber o que eu tenho que viver, o que eu quero viver, mas eu ainda não sinto de fato e acabo, né, escorregando aqui na vida material. E aí traz essa simbologia e, ao mesmo tempo, falando da evolução de Jesus, do processo evolutivo de Jesus, né? E achei interessante a passagem aqui, a reflexão com o Evangelho. Cadê? Acho que eu li demais, daí perdi da noite escura da alma. No Evangelho de Felipe, que neste mundo aqueles que usam roupas valem mais do que as vestes. No mundo material, né, o ser, eu, enquanto corpo, personalidade, tenho muito mais valor do que a minha roupa. Mas, no reino dos céus, as vestes valem mais do que quem as usa, porque, de fato, são as virtudes do espírito. Então, quanto mais vestes, não são as mesmas vestes, né? Não são as mesmas roupas. Fala-se de roupa, mas não é a mesma. Onde a gente, no plano espiritual, elas são vistas como essas virtudes adquiridas, a evolução adquirida, passando de fase nas experiências da vida e assimilando, então, aquela luz que simbolizada através de uma veste. Por isso que no plano espiritual ela tem muito mais valor do que as vestes que a gente usa aqui, né?
As 3 vestes expressam aspectos do Maná superior, Buddhi e Atman. Inteligência, intuição e vontade. Isso é muito interessante, esses 3 aspectos aqui da gente aprofundar também. Inclusive o conceito de vontade. Quando a gente estuda a psicologia transpessoal, os movimentos do ego, a gente aprende isso, que o ego, como ele o ego é o que não é, né? É a ilusão, é a falta das virtudes essenciais. Então, ele se deriva, o ego ele vai se ramificando, sentimentos de incapacidade, baixa estima, orgulho, vaidade, são todas ramificações do ego, né? E quando a gente vai buscando trabalhar alguns aspectos, melhorar em um ponto, é como se ele tivesse uma habilidade de ir buscar por outro lado e passar a rasteira na gente de uma outra forma. Então, você está melhorando aqui em uma tendência e quando se dá conta, você está caindo em outra. E é isso que Sofia viveu, né? Quando ela tentava, o ego ia lá e atentava ela, o autocentrado ia lá e provocava ela, ela caía de novo. Então, são os movimentos, quando a gente fala de construção, de evolução do ser, não é uma coisa pronta e acabada, é uma transformação, a gente vai armazenando conhecimento, mudança, consciência, e isso vai somando uma com a outra, né? E muitas vezes a gente consegue, em uma área da vida ou em algum aspecto, se desenvolver mais e melhor, mas tem o outro onde vem ali uma tendência muito forte, que é possivelmente o propósito reencarnatório, eu tratar aquele aspecto meu ali do ego, melhorar naquele sentido, e a queda acontece com muita facilidade, né? É interessante, assim, gente, eu estava até analisando isso, pelo comportamento das pessoas, eu consigo perceber qual que é a necessidade, né, maior da pessoa trabalhar ou desenvolver, o que está ali dentro da programação dela, né? Mas tem que ter, assim, um contato. Eu estava fazendo um mapeamento do que meu pai precisa desenvolver, o que minha mãe precisa desenvolver, meu marido. Fui analisando, assim, é muito claro, gente, quando a gente convive, vim fazer do meu também, né? Aí a gente percebe o que tem de mais, qual que é o maior desafio daquela pessoa viver, dela conseguir se firmar naquilo, ou dela lutar contra, e sempre tem um que é mais assim, e aí tem o satélite junto ali, né? Mas sempre tem um que, o meu mesmo é movimento de baixa estima, sentimento de inferioridade. Eu tenho certeza que o meu propósito existencial é tratar isso, porque a minha vida gira em torno disso. Um monte de convite, aí melhora num lugar, vem o ego e puxa para o outro lado, para você se desestabilizar ali e cair naquela tendência, uma coisa assim impressionante, que vai puxando, se não pega de um lado, pega do outro, e se a gente não está nesse movimento vigilante, cai. Eu tive várias quedas e tenho certeza que vou ter muitas, e vocês também vão perceber isso, né? Mas o que foi acontecendo aqui com Sofia dentro do processo? Ela continuava caindo, não quer dizer que não, mas ela ainda assim conseguia acessar Jesus, né? A versão crística dela, e sair daquilo, e ela se fortalecia um pouco mais. De repente caía de novo, mas já não caía mais na mesma intensidade e nem não ficava com a mesma dificuldade de sair. Ela já estava muito mais preparada, porque ia assimilando todo esse processo, fazia parte do crescimento dela. Era importante. E aí ela conseguia, nas evocações, né, nos pedidos dela ali, sair com muito mais facilidade, porque foi acumulando experiências, foi acumulando virtudes, e é assim que vai acontecendo com a gente também. Mas tem momentos que a gente fica, né? Foge da casa do pai e faz igual o filho pródigo, vai lá comer a comida dos porcos e fica por lá um tempão, até que cansa, e aí quer voltar para casa. São ciclos que nós vivemos, que é natural e faz parte do nosso aprendizado. E se a gente cai, é porque ainda precisa
trabalhar coisas ali, né? Porque ainda tem coisas a serem desenvolvidas por nós, porque senão a fragilidade em si não aparecia. Pois é, eu estava vendo aqui, Dani, a tua leitura, e ele ela falou né, 4 iniciações. E a gente fica pensando exatamente isso, né, porque parece que é um processo estruturado. Aconteceu com Jesus também no Monte das Oliveiras, até ele cita aqui, né? Jesus no Monte das Oliveiras, ele também, se você comparar com essa noite escura da alma, também foi a noite escura de Jesus. Porque Sim. nesse Monte das Oliveiras, ele também clamou, né, a Deus, onde estava Deus, se Deus tinha abandonado ele, né, ele pediu ajuda e falou, bom, afasta de mim esse cálice, mas se de vinho tinto de sangue, né, mas se for de teu desejo, enfim, eu vou ter que beber desse cálice. Então, parece que é um processo que todo mundo passa, né, mas a impressão que dá é que a consciência, quanto maior a consciência, também leva a um certo grau de inércia, né? Porque parece que todo mundo chega nessa noite escura da alma. Uhum. Quando você estuda a vida dos santos, enfim, às vezes esses grandes personagens do mundo que passaram pelo mundo aí, principalmente religiosos, depois de muito estudo, de muita luta, eles chegaram nessa noite escura da alma, que se é representado por um deserto, Uhum. encontro com demônio, enfim, tudo esse tipo de coisa, né? E parece que é uma das últimas etapas, né, dessa escura. É exatamente o que você leu ali, que tem que subjulgar, então, eu não sei, eu acho que era Dragão de 7 Cabeças que você leu. Eu não sei se é dragão. Esse caos, né, esse caos que controla a nossa vida. Mas uma coisa interessante que eu vi aqui é a prece, né, em cada iniciação dessas tem muita reza, tem muita prece, que é uma coisa que a gente esquece, né? De pedir ajuda a Deus, né? Porque parece ser um passo simples, né? Chover no molhado, falar, não, mas é um passo difícil, pelo menos para mim, tô falando quando falo por mim, né? Porque uma grande parte da vida, ou, sei lá, 99% da minha vida, eu não contei com essa ajuda. E nem pedi, e nem pedia, né? Porque muitas vezes você achava, sei lá, se a prova veio para mim, então eu tenho que dar conta. Se sente indigno, né? Isso é Na interessante. verdade, a gente não conta com essa fonte divina, né? Com essa ligação espiritual aí, A gente enfim. se desconecta mesmo, né? A gente se desconecta e você pensa em alma como essa questão que permeia toda a tua psicologia, enfim, as provas da vida, esse caos, isso fala em alma, em alma, em alma, mas tem uma parte da alma que é essa conexão com o divino e que a gente teria que acessar, né? Uhum. Eu teria que acessar, não sei pelos outros. Não, acho que eu me identifico Mas bastante. quando ela fala aqui, então, em Jesus, a contraparte, enfim, Jesus, o Deus, ela está pedindo essa ajuda de fora, né? Que pode ser dentro, claro, né? Ela se refere aqui a uma força superior fora, mas é dentro. Mas é simbólico, né? Aqui tem 3 simbologias. O que a gente pode interpretar, tanto a vida de Jesus, o processo evolutivo de Jesus, quanto de Sofia mesmo, né? E o nosso. A gente pode aplicar nessas 3 versões, digamos assim, ó, essa mesma caminhada, né? Legal, né? Um texto que dá para você pegar 3 aspectos, e aí e ele fala só da Sofia. Lá a gente vai ver no original, né? Fala como se fosse ela vivendo mesmo, assim, a sensação da personalidade.
mas dá para compreender que é a experiência de Jesus, inclusive isso que você citou, né, da noite escura da alma, dele ter passado aquele período no deserto também, e a encarnação em si, ele passou por todas as tentações humanas também, né? Por mais que ele não sei se ele precisava, talvez não precisasse, mas foi, e é porque ele já tinha ido à luz, de certa forma, ele já tinha passado, ele estava no quarto plano evolutivo, processo evolutivo, mas tudo aquilo ali foi para reafirmar e para que ele realmente solidificasse. E aí, quando ele foi crucificado, desencarnou, que ele foi para a luz, né? Aí ele foi terminando de absorver ali as virtudes e completando o seu ciclo. Natália, quer falar? Achei que tinha aberto o microfone. Aí aqui diz, né, o ser humano está sujeito aos assédio das paixões, desejos e emoções enquanto estiver vivendo na Terra num corpo físico. Até mesmo o iniciado não está imune dessa batalha constante. A gente tem essa característica também de deusificar seres e pessoas e entidades, como se eles fossem, né, superiores, assim, até muito no início do movimento espírita percebia muito isso, a gente colocava num pedestal, ou a pessoa que era médium, ou um dirigente, ou, né, da federação, nossa vida, aquela pessoa, assim, nunca vai errar, porque ele já está, né, na evolução, e fazemos isso também com padre, fazemos com monge, com pessoas, né, dentro da história, com quanta gente que tem as suas quedas, que são seres humanos como nós. Isso o Manuel que falava muito para mim. Depois eu comecei a entender na prática. Ele falava, Dani, é ser humano como a gente. Porque como eu tenho esse negócio de inferioridade, né? Eu vivi muito isso, de colocar as pessoas lá, assim, ter vergonha até de conversar, de chegar perto, porque era como se fosse intocável, né? Jesus, para mim, era assim. E aí ele me falava muito isso. É ser humano, tem suas falhas, tem seus defeitos, vai errar também, não é perfeito. Até eu ir perceber, nossa, todo mundo igual, todo mundo tem, né, seus desafios, ninguém é maior do que ninguém, a gente pode estar em um patamar de consciência melhor, óbvio, que temos essa gradação ainda aqui na Terra, mas enquanto capacidade, e se estamos aqui, gente, nós estamos tudo no mesmo, oscila um pouquinho essa linha só, né? Os extremos, tem uns melhoradinhos, tem uns bem piorzinho do que nós, mas estamos na Terra, então é isso aí que acontece com você, acredito que acontece com todo mundo, Marcos. Eu me identifico bastante, pelo menos. Só que é um comportamento de exigência também, que a hora que eu estava lendo aqui, eu pensei nisso. Isso eu trago um pouco do catolicismo, aquela coisa, eu lembro de uma fala que me marcava muito na igreja, a minha tão grande culpa, aquilo ressoava para mim, assim, como se eu tivesse uma identificação enorme tem uma passagem que fala isso, né, na homilia. E o quanto a gente, aí, né, tem até a cultura lá interna do flagelo, da autopunição, o quanto nós temos essa ideia de que a gente não pode errar, que a gente tem que ser perfeito, se cometer um erro, minha nossa, a pessoa se rotula o resto da existência por aquele erro. E isso é muito forte, eu percebia isso de uma forma muito forte, e quem tem perfeccionismo, exigência, isso potencializa mais ainda, porque não pode fazer diferente, não pode errar, não pode sair da linha, se saiu da linha, você entra numa energia de autopunição ferrenha, porque tem que ser perfeito, se sente o ser perfeito e não pode errar. E isso é uma ilusão muito grande. Então, conhecer Jesus, assim, dentro desse aspecto também foi uma das coisas que me ajudou a libertar isso, essa necessidade da gente não poder pecar. Né? Pecado é a pior coisa que você pode cometer. E erro é um pecado, né? Qualquer erro é um pecado. Tem os mais graves e menos graves, mas não deixa de ser pecado. É uma convicção que paralisa a gente, que não deixa a gente crescer.
de forma nenhuma. E aí você tem que pedir intercessão externa, o padre falar com Deus para te perdoar dos seus pecados, tem que fazer Ave Maria. Então, esse movimento fora, né, de não responsabilidade da gente mesmo poder fazer isso, de poder se perdoar, de poder se reconciliar consigo mesmo e se dar uma nova chance. Isso foi uma coisa assim que foi para mim transformadora, perceber, conhecer isso, porque senão era sempre essa dependência, e aí a sensação que Jesus era muito distante, que imagina que ele ia se dar o trabalho, eu orar para ele pedindo perdão, porque não dava, eu tinha que pedir intercessão de alguém, né? O quanto essas coisas vão ficando e criando as convicções da gente, limitando a gente, né? A não perceber o potencial. Mas você sabe que eu cresci no espiritismo, eu tive um ensinamento espírita muito católico. Foi bem, não muito diferente, apesar de ser diferente, mas a coisa dos não pode errar, tem que perdoar, não pode revidar, né? Quer dizer, verdade. Essa parte da psicologia, apesar de estar lá, é só agora que todo mundo está entendendo ao que veio o espiritismo, que é o autoconhecimento. Porque até então era muito também meio copia e cola ali, né? Era bem isso. Só não tinha alguém para escutar a tua confissão, mas... Tanto que quando, fora do movimento espírita, né, minha mãe falava... E tanto é que você fala qualquer coisa diferente, o pessoal te expulsa do lugar, né? Não aceita. Nossa, mas você não é espírita? Não tá dando na cara da pessoa. Você não é perfeito? É. E a gente vem também uma coisa que eu percebi agora que você falou, lembrei desse aspecto também, de ser estimulado tanto essa conexão espiritual, do perdão, 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 e da compreensão de que você tem que ser mais elevado do que o outro, e às vezes coloca a gente até numa redoma, eu vivi isso bastante tempo, de que eu tinha que ser superior, não no sentido egocêntrico, no sentido de elevada e não me magoar e não me chatear com o que os outros falavam, porque eu já tinha conhecimento para isso. Mas, gente, é uma coisa tão forçada, aí eu falo, né, a diferença da mudança para a transformação. Essa mudança não tem, você não consegue sustentar isso. Porque nós somos seres Ninguém humanos. Explica o que você faz com a raiva que você está sentindo. Engole ela, porque você é espírita, você é ser superior já. É. Você já tem conhecimento de tudo, então você tem que compreender seu irmão de caminhada. Aí você cria úlceras, e gastrites, Pois enxaqueca, a gente ainda não consegue. câncer, AVC e vai. Como assim? Eu lembro quando eu entrei na minha crise lá, no meu afastamento, como que eu, presidente da Casa Espírita, já há 10 anos lá fazendo palestra, falando de amor, de compreensão, de perdão, fiquei tão ofendida com o que aconteceu, eu não podia. Eu entrei num estado de culpa tremendo, eu fiquei um mês sem falar com ninguém, encontrando, buscando dentro de mim o que eu tinha feito de errado como uma forma de me punir. E claro, não estou dizendo que eu não tive erros, com certeza tive, mas não é assim também, né? Essa necessidade da perfeição, e ao mesmo tempo que eu me culpava por ter errado, eu estava me culpando porque eu estava magoada. Que maluco isso, né? Eu acho que, na verdade, enfim, a maioria das religiões, elas dão ênfase ao processo e não à finalidade, né? Porque se você é um ser imperfeito e se aceita como tal, você tem capacidade, você pode evoluir, né? Enfim, então eles trabalham nesse processo. Porque se você virar santo, aí que graça que tem, você já virou santo. Então, na verdade, assim, eu acho que eles encaram como um processo de construção. Você está sempre errado, você sempre tem que evoluir, você está sempre imperfeito, pecador, né? Não que deixe de ser, não é nesse sentido, né?
mas é levando uma culpa para a pessoa, né? Então, a doutrina espírita trocou o inferno pelo umbral. Mas esse umbral e esse inferno, tem maneiras de você trabalhar encarnado nele, porque você vive isso, né? A gente vive no dia a dia isso, né? Se você já mudar o nome para sombra, para caos, já é uma coisa palpável. Não é um lugar circunscrito, né? É um estado mental que a gente sempre fala, né? Mas como acessar isso? Por que você tem que fugir do caos? Você vai entrar, você vive no caos, né? Sim. Então, é uma maneira de você ver de maneira diferente. Olha, eu sou imperfeito e vivo no caos, mas eu tenho uma fonte que eu posso acessar que pode me ajudar a ir vencendo as etapas, né? Como o livro descreve de Pizzi Sophia, enfim, essas 4 iniciações, né? Que é o processo dela do encarnado. Uhum. Mas a maneira com que eles repassam os ensinamentos, isso fica difícil. A gente até participou algumas vezes de umas sessões mediúnicas, né, que você via, assim, só como ouvinte, e você ouvia, então, às vezes, a queixa de alguns espíritos encarnados de um processo lá de ofensa que ocorreu na infância. Às vezes, uma desavença entre pai e mãe, alguma coisa que aconteceu na infância e que eles carregaram a vida inteira e que agora, lá no mundo espiritual, eles têm isso muito vivo ainda, né? Então, era uma coisa que a gente sempre conversava quando participava ali da casa espírita, é que a gente precisava de ajuda também, né? As crianças precisam de ajuda, orientação, mas a gente porque somos crianças, né? Uhum. né? Nós estamos evoluindo, então a gente precisa de muita ajuda também, e temos menos tempo encarnado, né? Então, é uma coisa que me fazia muita falta, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, de falar dos problemas que ocorrem, por exemplo, no lar, na casa, como uma coisa natural, Uhum. né? E que se eu não superei aquilo, meu Deus, eu tenho que superar o egoísmo, eu tenho que superar o egoísmo nessa vida, porque não acontece assim, na verdade, né? Não é assim que acontece. Na exigência, né? E a gente vê isso em vários movimentos mesmo, né? Quando as pessoas se convertem para a igreja evangélica e aceita Jesus, então ontem era transviada no mundo, agora, né, tá ali de terno e gravata servindo a Deus, e não consegue sustentar, são mudanças que a gente não consegue sustentar, porque não é natural, não está acontecendo de fato uma transformação. Claro que a intenção é positiva, ainda é uma intenção ignorante, mas positiva. Eu vivi isso muito tempo, e julgava e me culpava por julgar quem não fazia o que eu achava que era certo fazer. Vivi nessa alienação aí até perceber que não é bem assim que as coisas funcionam, né? É na construção, a escolha que a gente vai fazendo de como processar. Mas essa coisa também do perdão, acima de tudo, é muito mal compreendida. Perdoar, o que eu ouvi essa semana sobre isso? Ah, não, eu comentei no post de uma psicóloga famosa que está descendo a lenha na Baby do Brasil, lá que ela falou que, num culto que ela foi, né? Não sei se vocês viram isso, que para perdoar os agressores, acho que ela estava falando alguma coisa de abuso, de abusadores, e aí essa psicóloga foi comentar, indignada com a fala da Baby do Brasil, falando para as pessoas que tem que perdoar os seus agressores. Mas, gente, o perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Quando eu perdoo alguém, eu libero de dentro de mim aquele peso do que a pessoa fez. Não adianta nada eu ficar com a mágoa, porque se ela se perdoar, ela vai talvez, né, sair da situação infernal ali antes que eu, porque ela não depende, ninguém depende do perdão do outro, como a gente faz essa transferência, né, de que eu dependo do perdão de Deus, do perdão de quem eu ofendi. É óbvio que é bom, mas
Isso eu aprendi muito com o Manuel também. Ele fala assim, eu já me perdoei, você já me perdoou? Ele reconhece que ele fez errado, se perdoa e ele fala, já me perdoei. E se eu não perdoar ele, ele já se perdoou. Ele vai seguir a vida dele e eu vou ficar com a mágoa, né? Então, nesse sentido, a gente leva muito as coisas ao pé da letra sem analisar o contexto de cada situação. Até fiz uma história sobre isso, não publiquei também, sobre o padre lá que está fazendo as orações à noite, né? Ele fez um vídeo falando sobre submissão no casamento. As feministas já caíram matando, coitado. Não entendem o sentido, não procura compreender o que ele quis dizer com a palavra submissão, né? Então, essa interpretação a gente leva ao pé da letra e aí cria esses prejuízos tremendos, né? Se exigindo, se colocando numa condição que nós não vamos conseguir. Aí falta autoacolhimento, autorrespeito, compaixão com a gente mesmo, quando nós ficamos nesse padrão de exigência de ter que ser perfeito a qualquer preço, a qualquer custo. Nem Jesus foi assim. Não seremos nós também, mas não significa que isso deva ser uma justificativa para a gente continuar na inércia. Mas sim uma compreensão de que tudo depende de passos, né, e não de saltos. Vamos ver se tem mais algum aspecto aqui interessante que a gente deixou passar batido. Eu acho legal, eu acho que eu já li em algum lugar, eu não lembro se foi aqui, se a gente vai ler ou não, mas falando desses 3 aspectos ali as 3 expressam aspectos dos manás superiores, Buddha e Atman, representando os poderes divinos da inteligência, da intuição e da vontade, respectivamente, que são incorporados à consciência da alma com a iniciação suprema. A inteligência, a intuição e a vontade, elas são, assim, alavancas, né, para o nosso crescimento. E não é a inteligência cognitiva, é a inteligência consciencial, é esse desenvolvimento consciencial, de uma percepção que vai além ao que a gente lê no livro, né, o que eu consegui, não é o cérebro, é o quanto eu me desenvolvo a partir disso. A intuição, ela é chave também, porque é o que conecta a gente à nossa natureza, né? Quando nós falamos de intuição, quando a gente busca consciência, é intuição pura. O intuir é quando a gente se conecta com a verdade superior, com energias superiores, né? Com a consciência superior. E o exercício da vontade é uma energia proativa do fazer, não é o desejo. É diferente, desejo e vontade são coisas muito diferentes. E a gente muitas vezes fala, eu não tenho vontade, mas no fundo a gente está esperando ter desejo. Eu tenho que fazer, sei lá, reeducação alimentar, mas eu não tenho vontade. Você não tem desejo, a vontade é uma coisa que você precisa construir através da inteligência, onde você vai tomando consciência, acessando consciência sobre a importância, a responsabilidade, para daí, né, ter a vontade de fazer, que não é aquele impulso do desejo que nós conhecemos, a vontade é diferente. É quando lá no meu íntimo eu quero, apesar de ser doloroso, apesar de ser desagradável, apesar de ter os convites das tentações ali, eu quero viver isso. Isso é a vontade. Do contrário, a gente justifica como desejo, onde na verdade não é, né? Mais uma palavra que foi se perdendo o sentido real com o tempo, porque nós fomos colocando onde não devia. A submissão, o amor, né? Todas essas aí. Eu achei interessante esse final aqui, vamos refletir de novo, me ajudem a compreender ele. Ele fala, e por causa da violência que ele propôs, tira as minhas luzes, de tirar as minhas luzes, tira então a dele. Ele está falando, mas será que ela estava sendo vingativa, né, nesse comportamento?
E aí o autor reflete assim, ó, não podemos esquecer que Psicosofia é o aspecto da alma que está encarnado. Como ela estava prestes a ser retirada do caos, significa que era a alma de Jesus naquela encarnação. Portanto, já expressava a consciência de um auto-iniciado com grande sabedoria e compaixão. Mas a questão central é que na linguagem sagrada, todos os personagens da história são aspectos de um mesmo ser. Então é como se ela estivesse dizendo para ela mesma, para o aspecto dela inferior, que se apagasse a luz, que, né, que não tivesse mais a força para fazer o que fazia. É quando a gente pede livrar-nos de todo mal, amém, né, me ajudar com com as tentações que a gente transfere para o externo, mas na verdade são internas. Assim, Sofia não está pedindo que a luz venha a prejudicar outros seres, mas que a sua natureza inferior nunca mais expresse egoísmo e vibrações pesadas. Ela estava, né, repudiando ela mesma num movimento inferior. Ou seja, os seus pensamentos e emoções reflitam sua natureza amorosa, irradiando luz e vivendo em harmonia com tudo e com todos. É como quando a gente pede, aí vem a questão de pedir, né, da gente se sentir digno de pedir auxílio contra, para a gente lidar com aquilo que ainda são os nossos deslizes, nossos pontos fracos na vida, né? Seja comida, seja comportamentos, pensamentos, o que for, né? Quando fazia tratamento de compulsão alimentar, eu tratava muito isso, pedindo, né, conversando comigo, com a minha consciência, em relação a isso, para ter forças para dizer não. Imagina, uma pessoa que está num vício, que é essa a situação, é isso que ela precisa desenvolver. E aí precisa ter a vontade, que é a vontade que está conectada com a inteligência e com a intuição. Interessante essa passagem, ele falar, né, que era a última encarnação de Jesus mesmo, ali, a personalidade de Jesus, possivelmente. Muito bem, alguém quer compartilhar alguma coisa que viu de interessante no texto? Olha, com isso a alma, apesar de suas realizações anteriores, ou seja, apesar dela estar ali evoluindo e tudo, passa invariavelmente por um processo de depressão, chegando até mesmo ao desespero. Esse tormento psíquico só termina quando o discípulo renuncia aos últimos laços que ainda existem com seus sentimentos de ser um eu separado antes da união final e permanente com a luz. Então, quando a pessoa renuncia, o ser renuncia aquilo que ainda agrega a ele a personalidade, o que ele ganha sendo eu, né? Você sabe com quem você está falando? Essa ideia que a gente tem de personalidade, o apego à própria personalidade. Quando existe o desprendimento disso, de fato, existe a conexão com a luz, com o todo, né? Uma transcendência daí. Você já não é mais você individual. Você é o todo, fazendo parte da criação e alimentando o ciclo do amor, do universo. Mas nós ainda estamos muito personificados. E com várias personinhas dentro de nós. Todas com nome ainda, com desejos, gostos, precisando serem trabalhadas. Muito bem, pessoal. Findamos mais um capítulo. Pois a semana que vem, gente, eu vou estar viajando. Ainda nona, né? Vou ver se lá onde eu vou estar,
Se vai estar tranquilo de conexão da internet, daí eu aviso vocês. Mas eu acredito que não. Vou ver se eu consigo levar o computador também, para poder gravar. Tá bom? Beleza, ótimo. Tá bom. Nada a declarar? Qualquer coisa você muda o dia. Só avisar lá no grupo, tá certo. Tá. Dá vontade de terminar já assim, né? Falta um pouquinho só. Aham. Vamos terminar. A Esquece. gente podia terminar, quem tiver dúvida já põe lá. A gente já começar. Ah, tá. Achei que você queria Eu ler. e minha ansiedade, né? Já quero. Não, mas eu também. Achei ruim de não fazer semana passada por causa disso. Não, A gente mude a data, né? Se vocês fazem questão da minha presença, mas não, tem que ser, né? a gente pode mudar a data. Se eu ver lá, eu vou ver como é que vai estar. No domingo eu já tenho noção. Eu acho que eu não vou estar em trânsito de São José dos Campos para São Paulo. Mas eu aviso. Mas vamos ler sim em casa, vamos conversar sobre ele, levantar os pontos, acho bem interessante. Até acelera para entrar já no capítulo, né? É uma sugestão. Vamos fazer assim, vamos cada um ler ali do seu jeitinho e coloca, pode ser escrito mesmo, ou em áudio lá no grupo, um ponto, alguma coisa que achou interessante, talvez não tenha compreendido, mas para levantar a conversa em si, para a gente dividir as perspectivas, né? O que viu, o que achou. Achei interessante isso aqui, mas não entendi nada, pode ser isso também. Acontece muito comigo. É raro, mas acontece muito. Quase sempre. Aí nós fazemos isso. Tá bom. Então tá bom. Então tá, gente. Fiquem Até a bem. próxima. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau.